Nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião se vale ou não vale a pena concentrar em renda fixa brasileira indexada ao IPCA, principalmente nesse momento em que as taxas estão bem altas, acima de 6% acima da inflação. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você como investir numa carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes um aviso, agora dia 27 de junho, quinta-feira, eu tenho um evento com você que se chama Jornada do Investidor Global, para você entender melhor como de fato estruturar uma carteira de aposentadoria global. Estarei ao vivo online com você, retirando também várias das suas dúvidas, além de abrir vagas para o curso Investimentos Globais. Mas vamos direto para o conteúdo, né? O que chamou a atenção recentemente foi justamente as altíssimas taxas de juros pagas pelo Tesouro Nacional a contragosto, mas pagas por simplesmente haver um risco tanto global maior, né? Taxas de juros americanas permanecendo maiores por mais tempo, o que obriga as taxas de países emergentes como o Brasil também a estarem mais altas por mais tempo, além do risco interno, né, o risco fiscal brasileiro, que aumentou com algumas falas aí de políticos. Consequentemente, as nossas taxas de juros acima da inflação estão realmente muito elevadas. Eu quero trazer um panorama histórico para você, para mostrar basicamente se vale ou não vale a pena e comparar com outros ativos, com ações globais, para nós entendermos, né, se de fato seria uma oportunidade ou não. Primeira pergunta, por que o IPCA mais 6 ele é relativamente atraente? Quando a gente observa o resultado do Ibovespa, por exemplo, ações brasileiras, não entregou um resultado de IPCA mais 6. Desde 1995, ali começo do Plano Real, o Ibovespa rendeu inflação mais 5,1%, multiplicando R$1 em um pouco mais de R$4 ajustado pela inflação ao longo do tempo, né? Lembrando que agora a gente nem bateu o pico que nós havíamos atingido, né? Que o Ibovespa havia atingido em 2007, antes ali da crise do subprime americano. Então, só o fato de você ter teoricamente uma rentabilidade contratada superior, assumir o risco de investir em ações brasileiras, já é algo que chama atenção. Agora, quando a gente parte para o ponto de vista global, a gente observa alguns países, por exemplo, o Japão aqui de 1900 a 2023, a gente tem alguns dados, de 2004 a 2023, ações japonesas acima da inflação renderam 5,7, ou seja, menos do que a inflação teoricamente mais 6. De 1974 a 2023, renderam 3,7% ao ano acima da inflação e considerando ali praticamente 120 anos, né, de 1900 a 2023, 4,4%. A própria renda fixa do Japão, né, rendeu também bem menos que isso, bem menos do que 6%, ali de 1974 até 2023, com taxas mais baixas. Quando a gente pega períodos de guerra, né, a gente teve também períodos de deflação, em que basicamente a renda fixa rendeu 6,3% acima da inflação, isso aqui no Japão. Quando a gente vai para a Suíça, por exemplo, um outro país também, o que teve um excelente desempenho, né? Tiveram rentabilidades muito boas nas ações suíças de 2004 a 2023, de 6,2% ao ano, de 1974 até agora 6,1% e de 1900 até agora 4,5%. Portanto, também rentabilidades próximas, mas inferiores até do que essa inflação supostamente mais 6%. Quando a gente pega o retorno do mercado americano, que de fato foi um dos melhores mercados globais, de 2004 a 2023 teve uma rentabilidade de 6,6% acima da inflação, 6,9% de 1974 até agora, e de 1900 até agora as ações americanas renderam 6,5% acima da inflação. Ações de maneira geral de fora dos Estados Unidos renderam aproximadamente 4% acima da inflação de maneira histórica, né? Sendo que de 1900 para cá renderam 4,3%. Algumas pessoas podem alegar, Otávio, você está mencionando inflação em relação a outros países. Aqui nós estamos trabalhando com IPCA. Consequentemente, se você investe no exterior, você teria a vantagem do dólar, da valorização do dólar. Eu vou tratar sobre esse assunto, principalmente sobre questões de valorização do dólar, mas você tem que perceber que, obviamente, o dólar também tem inflação. Então, na prática, as moedas elas tendem a andar em ciclos e elas tendem também a andar conforme a diferença de inflação entre os países. Porque não adianta nada o Brasil ter inflação e, portanto, o dólar é que aumentar, mas se também o dólar tiver uma inflação própria, né, a diferença cambial não vai ser tão grande assim, conforme nós veremos a seguir. Agora eu peguei um estudo da Avenue, que fez um estudo interessante, né, nos últimos 15 anos até maio de 2024, basicamente buscando responder, será que o IPCA mais 6 ele é atraente? E praticamente metade do período, nos últimos 15 anos, o IPCA mais, né, no caso o Tesouro IPCA indexado à inflação aqui no Brasil, ele rendeu entre 5,5% e 6,5% ao ano. Quando a gente pega o gráfico histórico, a gente vê justamente que os períodos de maior rentabilidade prometida pelo Tesouro Nacional foram períodos de fato de maior risco, né? Porque os investidores eles exigem esse prêmio de risco para o investimento, como aconteceu ali no período da presidente Dilma e como aconteceu aqui no período das eleições de 2022, está voltando a aumentar agora também.
Muitas pessoas podem se questionar: Otávio, não vale mais a pena investir em dólar porque eu vou ganhar um juro de 5% ao ano? Aqui a Avenue ela fez esse estudo fazendo esse comparativo que no meu ponto de vista é um pouco equivocado, né? Comparando ali o IPCA mais 6 com o dólar mais 5 ou o dólar mais 6, porque na realidade você está pressupondo como se o dólar fosse a própria inflação, e nem é assim que acontece de maneira geral, de maneira mais longa, tá? Mas aqui ele trouxe basicamente um estudo que nos últimos 15 anos, né, de fato os juros americanos nunca estiveram tão altos. Né? A gente encontra agora, né, uma excepcionalidade, os juros de longo prazo de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos estão em aproximadamente 4,5% de maneira nominal. Consequentemente, você vai ter ali um juro muito maior do que aconteceu nos períodos anteriores, em que a gente teve o chamado quantitative easing, que era basicamente o Banco Central americano comprando títulos, levando as taxas a zero, portanto a rentabilidade dos investidores de renda fixa ia praticamente a zero, principalmente no pós-fixado, e quando a gente observa as taxas longas também houve uma redução dessas taxas por também pressão do Banco Central. Não sei como é que vai ser assim no futuro, porque isso aconteceu porque a inflação ela estava controlada, o que não aconteceu ali de 2022 em diante, e que a inflação de fato aumentou. Consequentemente, o Banco Central foi obrigado a aumentar as taxas, tá? Mas aqui ele faz esse comparativo entre dólar mais 5, que você poderia ter investindo em uma renda fixa americana, e o IPCA mais 6, né? Como se fosse comparável o IPCA e o dólar. Ignorando na prática que o dólar também tem inflação. Quando a gente pega um histórico mais longo em relação a esse juro americano de dólar mais 5, a gente observa o quê? Né? Que de fato agora os juros de 10 anos do dólar estão aproximadamente 4,2%, que é o que você teria de maneira nominal. Lembrando que os investimentos que você faz no exterior, você é tributado no mínimo em 15% pelo Brasil, mas se forem ativos domiciliados nos Estados Unidos, ETFs ou títulos de renda fixa, você pode ser tributado em 30% na fonte, tá? Mas esse juro atual que nós temos agora de 4,5% e 5%, ele já havia sido encontrado ali nos anos 2000. Depois, a partir da crise do subprime americano em 2008, houve uma redução dessas taxas e as taxas longas ficaram aproximadamente em 2%. Anteriormente, nos anos 80 e nos anos 90, as taxas eram muito mais altas porque elas estavam se recuperando das duas crises que aconteceram do petróleo, né, em que a gente teve uma inflação americana que passou dos 10%, as taxas de juros precisaram ir para muito alto, né, ali mais de 15% praticamente, e elas foram caindo ao longo do tempo, o que também beneficiou em grande medida tanto a renda fixa americana como também as ações americanas. E aí um comparativo que a Avenue trouxe aqui de 2009 até agora, nos últimos 15 anos aproximadamente, quanto que teria sido, né, você basicamente comprar ali um tesouro IPCA com uma promessa de aproximadamente 6,09% acima do IPCA e também ali um título semelhante que renderia dólar mais 6,20% aproximadamente. As rentabilidades seriam parecidas, obviamente com uma volatilidade um pouco maior do dólar, porque é uma moeda que tem livre negociação, mas basicamente fazendo esse comparativo entre o IPCA e o dólar. Um outro estudo muito interessante que foi feito pela gestora WHG, bem interessante, que mostrou o que, né? Aqui à esquerda, né, nesta coluna da esquerda, você observa os retornos de várias classes de ativos nos seus resultados nominais. Então, tudo que está em branco aqui são os resultados nominais em reais. Então, o Ibovespa, por exemplo, nos últimos 10 anos rendeu 8,8% ao ano. A gente observa, por exemplo, que as NTNBs, né, que basicamente Tesouro IPCA, renderam 11 a 12% ao ano. Quando a gente observa os retornos em outras moedas, aqui de maneira colorida em azul em dólar, por exemplo, ações de mercados emergentes 3,3% ao ano, ouro 6,7% ao ano, tudo de maneira nominal, né? Fundos imobiliários nos Estados Unidos, que são os REITs, 7% ao ano, e a bolsa global 8,6% ao ano. Só que veja, né, nos últimos 10 anos a gente teve de fato uma valorização do dólar muito forte. Consequentemente, se você tivesse investido em dólar nesses ativos aqui e você convertesse para reais, você teria anualmente um ganho, no caso do dólar, de 7,2%, além desses resultados aqui que você observou em azul. Consequentemente, quando a gente agrega este resultado do câmbio, além do resultado da valorização do ativo lá em dólar ou nas moedas originais, você vê o que, né? Quando a gente ajusta pelo IPCA brasileiro, a gente vê que o Tesouro IPCA brasileiro nos últimos 10 anos rendeu ali IPCA mais 6 aproximadamente, e a gente vê que ações globais ali, por exemplo, ali no ACWI, rendeu IPCA mais 10,6, então um retorno ridiculamente maior, né? Quando a gente pega as ações americanas, IPCA mais 15, quando a gente pega as ações inclusive japonesas, que o pessoal fala tanto mal, né? IPCA mais 15, e ações principalmente de tecnologia da bolsa da Nasdaq, IPCA mais 21. E ainda assim, quando a gente pega, por exemplo, fundos imobiliários aqui no Brasil, apenas IPCA mais 3,1 e o CDI IPCA mais 3,5. Então é interessante de observar
como outros ativos globais renderam até mais do que o famoso IPCA mais 6. Logicamente, principalmente por uma valorização das moedas estrangeiras frente ao real, uma desvalorização do real. Qual é o problema de confiar muito nesse ganho cambial, né? Aqui eu trago para você a performance ajustada pela inflação do dólar em relação a várias outras moedas. E o que a gente observa, né? Que é extremamente cíclico essa questão cambial. Então a gente observa que lá em 1960, 70, começo dos anos 70, o dólar ele se desindexou ao ouro, porque ele era pareado com o ouro, portanto houve uma desvalorização do dólar. Depois, sempre quando tem alguma crise global, como aconteceu crise nos países europeus e crise nos países latino-americanos no começo dos anos 80, né, com inflação no Brasil e crise também nos países europeus, o dólar ele se valoriza porque ele é uma moeda de refúgio, né? O capital ele sai dos países que estão em crise, os investidores ficam com medo e vão para os países de maior proteção, principalmente os Estados Unidos, como aconteceu nos anos 80. Depois, com a abertura da União Soviética, a maior globalização, a abertura dos mercados, o dólar se desvalorizou. Por quê? Porque basicamente o capital voltou a fluir para os países, consequentemente os investidores que tinham dólares venderam seus dólares, o preço do dólar caiu porque eles queriam comprar moedas dos vários países no mundo para investir nesses países, no leste europeu, por exemplo, né? Depois ali, começo dos anos 2000, a gente teve crise nos países emergentes, na realidade, final dos anos 90, né? Crise da Rússia, do México, da Malásia, dos tigres asiáticos também, e a gente teve novamente um fortalecimento do dólar por um medo global, né? Depois um boom das commodities que aconteceu ali em 2009, 10, 11, 12, basicamente o capital também saiu dos Estados Unidos e foi novamente para os locais de crescimento global, que eram basicamente os países emergentes. Depois, ali em 2014, houve uma queda brusca das commodities, uma queda do petróleo, e, consequentemente, gerou também um aumento do dólar e agora, principalmente, né, com uma desglobalização, uma queda ali dos movimentos de globalização, a gente observou também um fortalecimento do dólar e das empresas americanas. Mas você observe algo interessante, toda essa narrativa do dólar mais 5, como é bom, basicamente pegou o período, essa última pernada aqui de fortalecimento do dólar, né? Não tem nenhuma evidência de que essa outra pernada ela vai continuar sendo assim de maneira indefinida. É muito pouco provável que aconteça. Ah, Otávio, mas você está dizendo que o dólar ele vai cair? Não, eu não estou dizendo que ele vai cair, eu estou dizendo que ninguém sabe se ele vai cair. Simplesmente isso. Inclusive, quando a gente pega o retorno do Ibovespa versus o S&P 500, só que em reais, a gente observa que justamente naquele período que o dólar caiu, né, dos anos 2000 até 2011, 12, o S&P 500 em reais ficou totalmente lateralizado, né, enquanto que as ações brasileiras performaram muito bem, aproximadamente ali 500% em reais no período, e depois, quando o dólar voltou a se valorizar, aí a gente somou a rentabilidade das ações americanas com a rentabilidade do dólar, né, o aumento do dólar, e aí a gente teve essa explosão de retorno aqui que você observa de 2011 aproximadamente até agora. Só que nós não podemos esquecer que o dólar também tem inflação. Então nesse gráfico aqui o que você observa, né? Na linha azul você observa o desempenho do dólar em reais, só que eu retirei desse crescimento do dólar o CPI, que é basicamente a inflação americana. Por quê? Porque o dólar também tem inflação e nós precisamos retirar essa inflação. Quando eu observo a diferença que existe entre o IPCA brasileiro e a inflação americana, que é o CPI americano, que é a medida deles de inflação, a gente observa que o dólar, teoricamente, deveria ter subido conforme essa linha laranja aproximadamente, se a gente considera como ponto de referência 1995. Então a gente observa que houve de fato um aumento muito expressivo do dólar ali no começo dos anos 2000, que foi justamente, né, aquela crise que eu acabei de mencionar para vocês acima. Depois uma queda do dólar ajustada pela inflação, né, gerando portanto ali um fortalecimento do real, e aqui novamente um aumento do dólar pelo fato de haver uma desglobalização, uma queda do valor das commodities e, portanto, ali um aumento do dólar pelo fato de o real ter se desvalorizado. Então você observa, né, que tudo é cíclico quando a gente fala de termos cambiais. Então é muito importante perceber que o dólar também tem inflação, então não faz sentido nenhum, no meu ponto de vista, comparar dólar mais 5 com IPCA mais 5 ou IPCA mais 6, porque na prática, ao longo do tempo, a variação do dólar ela vai empatar, ela tende a empatar com a variação do IPCA, conforme você observou neste gráfico aqui. Então, na prática, né, o fato de você ter uma rentabilidade acima da inflação de IPCA mais 5, IPCA mais 6, para ser equivalente a algo no exterior, deveria ser a inflação da outra moeda, então a inflação do dólar mais 5 mais 6. E não é o que a gente observa, né? Quando a gente observa hoje as taxas reais prometidas para o Tesouro Americano, é IPCA mais 2 aproximadamente, e não IPCA mais 6, tá? Ou seja, hoje no Brasil a gente tem ali um juro real acima da inflação, 4 pontos percentuais acima
da rentabilidade prometida nos Estados Unidos acima da inflação, certo? Então, Otávio, então vale a pena eu concentrar em IPCA mais 6? Vale a pena eu concentrar em renda fixa brasileira? No meu ponto de vista, sempre você deve observar para os seus objetivos. Se você tem um horizonte de longo prazo, né, você tem que ter consciência que esse IPCA mais 6, o governo ele não paga porque ele quer, que o Tesouro não paga porque ele quer. Ele paga porque o risco embute um juro alto deste, né? Então tem que ficar muito claro que para longos prazos é mais seguro você diversificar, porque o futuro fiscal do Brasil ele é totalmente incerto. O Brasil já passou por situações de hiperinflação, não acho que no curto prazo ou médio prazo isso vai acontecer, mas pode ir para uma inflação de 10, de 20, isso é totalmente plausível de acontecer no médio prazo, né? E a gente não tem uma segurança de como que vão ficar ali os investimentos brasileiros em moedas globais, em dólar, né? Então, no meu ponto de vista, você deveria diversificar para os longos prazos e também quando você tem investimentos de mais curto prazo, não vejo problema nenhum você aqui concentrar mais em renda fixa brasileira, inclusive aquela indexada ao IPCA, que de fato é uma excelente rentabilidade. Se você gostou desse conteúdo, você vai gostar muito mais agora do nosso evento dia 27 de junho, a Jornada do Investidor Global, que você pode se cadastrar aqui embaixo, além de receber vários outros conteúdos gratuitos que também já estão disponíveis aqui. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!